fala sobre jejum intermitente, como fazer resultados e principais dúvidas. Vamos ver, tem muita discordância com o Dr. Baracate. Se você é da turma do limão, gratidão e não sei o que lá, tenho muitos problemas com esse tipo de gente, com esse tipo de conduta também. Não acredito que isso faça interferência. Olá, Constelação! Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que muita gente tem dúvida, curiosidade e até preconceito: Cacete. jejum intermitente. Confesso que sou um Inclusive, deles. eu já tenho um vídeo que serve como uma boa introdução ao tema. Vou deixar aqui no link a descrição para que você que ainda não assistiu o faça. Além disso, convido você que não é inscrito a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que possa receber as Não se esqueça de se inscrever no meu também, se você está vendo pelo YouTube, tá? notificações e, claro, deixar o seu like e o comentário nesse vídeo. Agora, voltando ao jejum intermitente, que, para quem não sabe, trata-se de uma estratégia alimentar em que são estabelecidos intervalos nos quais se alternam períodos de alimentação regular e o jejum propriamente dito. Recentemente fiz um post lá no meu perfil do Instagram pedindo para vocês que deixassem dúvidas. Aliás, se você ainda não me segue, convido a que o faça Caraca, é correndo só no propaganda, cara. Começa o para vídeo, poder Baracate. compartilhar agora nesse vídeo essa enquete no Cadê o Instagram. roteiro? Vamos lá. Bom, o que ela considera efeito metabólico? Essa é a grande questão. Ô cacete. Não, eu não sei ainda se a sua pergunta é tecnicamente metabólica ou se o que o senhor, se o que você quer me perguntar é se já começa a emagrecer a partir de 12 horas de jejum. Então eu vou tentar Eu também não entendi, eu não consegui compreender o que ela quis dizer com efeito metabólico, cara. Ficou bem amplo. responder os dois. Não necessariamente. A partir de 4 horas de jejum, o açúcar no sangue já começa a diminuir, por exemplo. Mas quanto mais você fica em jejum, mais efeitos vão ocorrendo. Por Tá, exemplo, mas que benefício isso teria de forma, digamos assim, cacete. Abri um negócio nada a ver, né? Abri. Tá vendo o que eu tô vendo agora? Que benefício isso teria, por exemplo, já que não é algo crônico, né? Até que você faça de maneira crônica. Quando você come, você vai ter que compensar isso, né? Então ele vai passar mais tempo. Então, a partir de 10 o pessoal trata muito esses problemas isso como um problema, né? Não é um problema, cara. Você ter açúcar no sangue não é um problema, cara. É algo natural do seu corpo. Tanto quando você não tá com açúcar no sangue, ele tem que arrumar um jeito de substituir esse açúcar com corpos cetônicos. Ou Ele tem que dar um jeito, tá? Com corpos cetônicos, por exemplo. Ou às vezes com glicogênio, do fígado, etc. Mas ele tem que dar um jeito. Você não pode ficar com açúcar baixo, senão você morre. Obviamente, você vai ficar com açúcar baixo quando ele vai pra via do corpo cetônico, tá? Mas você tem que ter alguma coisa ali, digamos assim. horas você já tem um esvaziamento estomacal, intestinal bem avançado. A partir de 16 horas, o seu corpo vai começar a queimar gordura. Então, se o que você Seu corpo queima gordura toda hora, tá? Seu corpo faz a queima de gordura toda hora. Ele tá falando que provavelmente do aumento da lipólise, mas quando você fala nesses termos, o grande problema é que dá a entender que você vai emagrecer mais, que você vai perder mais gordura, mas não é assim que funciona, amigo. Não é assim. Inclusive, quando eu coloco a mão pra cá, olha só como minha cara muda de coloração. Eu não sou tão amarelo assim. você quer é emagrecer, tem que ter no mínimo 16 horas de jejum. Não, se você quer emagrecer, você tem que ter déficit calórico. E você vai conseguir isso fazendo uma dieta, tá? Com um nutricionista te passando ela. Não fazendo, por exemplo, isso que ele tá falando aqui, o jejum. Um protocolo 16/8 é o ideal, seria o ideal. E entender que quanto mais tempo em jejum a partir de 16 horas, é que você obtém mais resultados que o emagrecimento. Não, cara, não. Isso dá ideia. Não, cara, esse tipo de pensamento, cara, é termodinâmica básica, tá? É, o seu corpo vai gastar energia. Então, o jeito que você vai perder gordura é você comendo menos do que você gasta. Porque o seu corpo, ele precisa usar energia, então ele vai usar de qualquer jeito. Você entrar em jejum, você só está simplesmente não ingerindo comida. Mas você vai ter que compensar isso depois, caso você não coma, entendeu? Então, não faz sentido analisar jejum por esse ponto. Falar que você vai ter mais emagrecimento depois de uma certa hora de jejum.
você vai ter mais queima de gordura, mas queima de gordura não significa emagrecimento. É porque a gordura vai ser queimada, vai ser jogada no sangue. Mas se ela não for usada, ela volta a ser gordura de volta, entende? Então a queima de gordura não significa, reflete literalmente emagrecimento, tá? É um dos estágios, mas não reflete literalmente emagrecimento. Então, é muito importante ter entendimento do seu objetivo para que você possa escolher o melhor protocolo para você. Então, há aqueles que querem emagrecer, se essa é a sua pergunta, muito melhor do que fazer jejum de 12, 14 horas todos os dias, ou até mesmo 16, 8, é escolher 1 ou 2 dias da semana e fazer 24 horas. Não, cara. O ideal é fazer uma dieta, cara. Para com isso, doutor Baracate. Meu Deus do céu. Como que são os comentários desse tipo de vídeo, cara? Vou mostrar menos, não quero ver tanto comentário aqui. Vou começar amanhã, estou com 98 meu time destruído por motivo de reação. Estou, cara, não é assim que você vai conseguir emagrecer, moça. Isso não é. Eu não posso melhorar, sou obeso e preciso perder gordura. Manda curtir. Cara, ela teve uma ruptura no pé. E precisa emagrecer, cara. Ela vai ficar sem comer, cara. Você acha que uma moça em estágio de recuperação de uma doença, ficando sem comer, vai ter algum benefício? Ai, caraca, cara. A moça tá recuperando uma doença. E, cara, se alguém deve ter comentado sobre isso, cara. Não é possível. É um abraço que eu tenho assistido no YouTube que faz. Uhum. Vai andar fácil, fácil, poucos dias, cada milagre. É cada coisa, vai juntando várias informações ruins, né? Incrível, cara. Incrível. Ou mais, ou uma vez por semana, um longão maior que E o 24 horas. loucura é que isso afeta. Isso é muito coisa de senso comum, né? Então acaba tendo muito apelo pra massa. E o pessoal segue sem perceber. Se você imputar um jejum de 24 horas uma vez por semana e manter um padrão de dieta low carb nos demais dias, eu tenho certeza que você vai progredir. Daí junta com low carb, cara. Low carb não emagrece mais, cara. Não emagrece mais do que uma dieta normal. Tem artigo falando sobre isso já. Análise. Pra você que fala, ah, mas é ciência. Ciência comprada. Não, cara. Ciência é um negócio muito empírico hoje em dia em algumas partes, tá? O que eles fazem? Eles pegam um grupo de pessoas e passam. Eles não analisam outras coisas, cara. Se um grupo de pessoas, se isso é bom, realmente vai ter um efeito no grupo de pessoas. E o artigo assim não é falseado facilmente, tá? Uma conclusão pode ser falseada com certa facilidade. A conclusão. Mas os dados do artigo é muito difícil falsear, são várias pessoas incluídas no projeto e muita gente que quer que, por exemplo, se essa informação já é uma informação consolidada. Se você chega para quebrar ela, cara, tipo, ter um baita efeito, digamos assim, tá? Progressivamente colher bons resultados com o seu emagrecimento. E, evidentemente, se você conseguir inserir mais um longão na semana ou aumentar aquele, os resultados serão cada vez maiores no seu processo de emagrecimento. Lembrando que quanto mais prolongado o jejum, além do processo de emagrecimento, você também usufrui de outros benefícios. Há uma renovação no seu sistema imunológico. Isso já acontece naturalmente, cara. Ah, naturalmente o seu corpo já tá em autofagia o tempo todo, tá? Cara, isso é muito loucura, cara. Quanto mais longo o seu jejum, maior é a ativação da sua imunidade. Então, esses são os benefícios de jejuns mais prolongados: ativação da imunidade e aumento do seu processo de emagrecimento. Tipo, aumento do seu processo de emagrecimento já é uma frase que não faz tanto sentido, né, cara? Não é um aumento do emagrecimento, é um aumento do seu processo, sei lá, cara. Bom, se você fez a escolha de não comer, porque é uma escolha, é um empoderamento. Quando você escolhe jejuar, não é uma questão de passar fome. É você que decidiu que não vai comer nada por um período e vai iniciar a quebra do seu jejum. Ah, não sei, eu sou a favor de jejum espiritual, acho que tem benefícios espirituais e mentais, mas quando a gente trata isso no mundo físico, a gente não nota tanto esse benefício assim, tá? E ingesta alimentar a partir de um certo horário. Então, a partir do momento que você escolhe fazer jejum e escolhe dar um descanso para o seu organismo, não faz sentido
no momento em que for quebrar o seu jejum, escolher produtos industrializados, processados, embutidos, muito menos bebidas açucaradas, industrializadas ou qualquer tipo de alimento ou produto rico em açúcar ou de alto índice glicêmico. Não faz sentido você ter feito jejum por horas, promovido ações metabólicas, reduzido sua insulina, melhorado o perfil lipidêmico e de repente. Diminuir sua insulina, realmente a insulina fica baixa. Porém, ela fica baixa porque não tem alimento. Quando você comer, ela vai voltar ao normal. O pessoal acha que isso daqui ajuda a curar a resistência à insulina, porque não entende de fato como a resistência à insulina funciona, né, cara? Acha que a resistência à insulina é causada pela insulina, mas não é. É normalmente por interleucina C, gordura em excesso na região abdominal. Isso causa resistência à insulina, tá? Porque, por exemplo, se esse carboidrato está sendo usado, você não vai desenvolver uma resistência à insulina. Porque a gente nota que tem corredor que usa aí 10 gramas de carboidrato por quilo e não fica gordo, cara. Não fica gordo porque o carboidrato está sendo usado de fato. Repente, na quebra do jejum, dá um pancadão no seu pâncreas que estava descansando por horas e fazê-lo produzir rapidamente insulina para baixar níveis glicêmicos. Você escolheu mal quebrar o jejum. Eu diria até que o jejum foi jogado no lixo. Os benefícios não serão obtidos de uma forma adequada se a quebra do jejum for mal feita, feita de uma maneira negligente. Eu reagi a um vídeo do Dudu recentemente, ele fala do jejum para longevidade. Faz realmente sentido, tá? Faz muito sentido. Mas pro emagrecimento não faz tanto, Gente não. descuidada, ou sem a informação que agora você tem. O ideal, depois de horas de jejum, baixando níveis glicêmicos, reduzindo níveis de insulina, é que você mantenha, primeiro, um prato com comida de verdade, nada de inventar de produto industrializado. Priorizando num prato de comida de verdade, vegetais, legumes, proteínas e boas gorduras. Essa seria a refeição ideal na quebra do seu jejum. Lógico que a gente pode simplificar, nem sempre você está em casa para comer esse prato de comida. Então você pode quebrar com algumas castanhas, você pode quebrar com omelete, você pode. Cara, eu odeio nutricionista que passa castanha. Fugindo aqui do vídeo totalmente. Mas, cara, eu acho uma coisa tão difícil, cara. Tão difícil de conseguir. Tipo, quem come castanha no dia a dia, né, cara? E os nutricionistas adoram passar castanha, adoram. Cara, castanha, o pessoal adora. Parece que, cara, a indústria da castanha deve pagar alguma coisa pros nutricionistas. Porque não é possível, cara. Como que os caras gostam de passar castanha, né, cara? Toda dieta de nutricionista, pode ver, sempre tem castanha nessa porra. É incrível, cara. Sempre tem castanha, sempre. Vamos dar play aqui de volta. Até quebrar com um shake de proteína, se puder colocar um abacate ou uma gordura nesse seu shake, ainda melhor. Então há possibilidades de você quebrar o jejum com alguma maneira prática e simples em algumas circunstâncias. Não, com certeza, com certeza. Mas o ideal é você tentar fazê-lo com uma boa refeição, com um prato carregado de comida de verdade, baseado no low carb. Aqui não tenho baseado no low carb, não. Foda-se low carb. Não, né? Ah, não. Essa ideia de low carb é. Principalmente pra gente que treina, cara, não faz sentido nenhum, cara. Pergunta interessante, tá? Às vezes a gente não nota essas perguntas que podem surgir. Quem tem labirintite pode fazer jejum, mas é uma pergunta engraçada, né, cara? Uma pergunta engraçada. A labirintite, sem dúvida nenhuma, é um fator limitante no jejum, e isso é muito individual. Tenho pacientes Porque ela induz a tontura, né? Mas é uma pergunta engraçada de aparecer. Porque a gente não pensa nela normalmente, né? que suportam 12 horas tranquilamente, alguns 14, 16 horas, mas não mais do que isso. Então isso é muito individual, mas realmente indivíduos com labirintite ou crises recorrentes de labirintite têm uma certa dificuldade em praticar o jejum. Interessante essa informação, muito Por interessante. isso esteja atenta e possivelmente seja melhor praticar mais dias de pouco tempo de jejum do que promover um longo jejum na sua vida. Isso é individual, você tem que fazer experimentações, mas é verdade. Pessoas com labirintite podem sentir dificuldades no processo do jejum. Isso aqui é a minha área. Pode, mas eu não indico tanto, tá? Por que que eu não indico treinar em jejum?
É porque o nível de cortisol vai ficar elevado, tá? O nível de cortisol vai ficar elevado, isso não é legal. Treinar em jejum, né? Eu preciso dizer para você que raramente alguém treina em jejum, mesmo não comendo antes da refeição. Mas como assim, doutor? Vamos simular uma situação, né? Você está em Vamos casa, vai lá. sair de casa para treinar, 6, 7 horas da manhã. Aí você come uma tapioca com ovo. Em meia hora você está lá na academia, chegou e começou a treinar. Você acha mesmo que você está usando a tapioca com ovo que ingeriu para esse treino? Eu preciso dizer para você que não. Provavelmente essa tapioca com ovo ainda está no seu gogó, está no seu esôfago, está no seu estômago, ainda em processo de Não, isso com certeza, com certeza. O lance é que isso já inibe um pouco da liberação de cortisol, que é bem interessante você diminuir essa liberação, né? acidificação. Na verdade, toda vez que treinamos pela manhã, por exemplo, em jejum ou ingerindo algum alimento antes desse treino, estamos sempre treinando com a energia estocada da refeição de ontem. Eu que Isso é verdade. Cara, hoje eu vi isso na academia, cara. Um personal falando pra cliente que quando ela vai treinar de barriga vazia, ela tá com glicogênio. Pra você que não sabe, glicogênio é, digamos assim, a glicose dentro do músculo, vai o açúcar dentro do músculo. Ele falou que de manhã a gente tá com o glicogênio baixo. Mas, cara, não é assim que funciona, tá? Porque o glicogênio muscular, ele é armazenado assim que você come e ele não é usado para outra coisa, tá? Ele é usado apenas com um intuito. E esse intuito é o treino, ele só é liberado no treino, o glicogênio muscular. treino todos os dias pela manhã em jejum, afirmo que nunca treinei em jejum. Afinal de contas, eu comi ontem à noite. E essa comida e esse glicogênio está Caraca, o bronzeado do Baracaxi tá estocado estourando, no né, meu cara? fígado e no meu músculo, prontos para serem utilizados. Isso é verdade. Mas no músculo, né? Porque no fígado você usa no treinamento, mas não na contração em si, né? Ou você já viu algum maratonista, ou um grande ciclista, ou alguém que vai fazer uma corrida longa pela manhã, fazer uma ingesta enorme de alimentos? Não. Normalmente ele come uma banana ou alguma coisinha pequena, mais para mastigar do que realmente fornecer energia. Porque Depende, né? Eles tomam bastante aquelas vitaminas intra-corrida e carboidrato, né? É uma mistura de frutose com sacarose, porque daí o corpo absorve mais rápido, né? ele está utilizando todo o macarrão que ele comeu ontem, que está estocado em forma de glicogênio. Por isso que ele vai se sentir bem treinando em jejum, porque ele tem uma reserva energética. Agora, mesmo você que não acumulou glicogênio, carboidratos na noite anterior, mas pratica exercício pela manhã, quem está fazendo low carb ou uma cetogênica e não tem tanto glicogênio, não está consumindo Não tem quase nada de glicogênio, né? Por isso que o desempenho é uma bosta. carboidratos para ter tanta reserva de glicogênio, você está num processo metabólico de oxidação de gordura que está liberando energias constantemente. O que as pessoas sentem dificuldade pelo treino da manhã em jejum nunca foi falta de comida. Provavelmente é falta de sal, né? Por isso que algumas pessoas se sentem rapidamente Mais ou menos, tá? Não é tanto, bem, não. ou melhoram rapidamente logo que É que ingerem, a gente precisa de um balanço de eletrólitos, né? Não só o sal. colocam alguma coisa na boca. Ainda não deu tempo de metabolizar o salgadinho que você comeu na academia. Por que você melhorou logo? Porque você já sentiu sal na papila gustativa, Porque sendo assim, você comer uma banana, você ia ficar bom. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido na nenhum. mucosa da boca, e esse sal já trouxe um pouco de melhora. Então, há aqueles que estão praticando jejum e low carb, mudando sua alimentação, ressignificando seu estilo de vida, reduzindo a insulina, sensibilizando ela, estão perdendo muita água. Não, você não sensibiliza a insulina com low carb, você sensibiliza ela emagrecendo, deixando de ser gordo, obeso, baleia. Desculpa, E desculpa. perdendo minerais e podem flertar com queda de energia, queda de disposição, tontura, Isso é verdade. náusea ou pressão baixa durante a prática do exercício. E isso se corrige com um pouco de água e sal. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube, o tema é sal, que vai explicar melhor Cara, não, tá? Essa ingesta de sal antes do treino é uma bobagem, cara. O pessoal acredita, cara. Não funciona essa ingesta de sal antes do treino. Bom, para você os benefícios, a importância e como utilizá-lo no seu exercício. Lembrando que se o seu objetivo é emagrecer,
Esse tipo de coisa, cara, sempre surge nesses meios porque o pessoal dá palco pra esse tipo de gente, cara. E eu tô aqui, né? Tô sugando do conteúdo dele, tá? Tô farmando em cima dele. É, nada contra o Dr. Barakat, inclusive. Cara, pra mim, profissional ruim, tô nem aí, cara. Eu acho ele ruim. É, mas se você quiser atender com o cara, vai lá, cara. Vai na fé, né? Aí tanto faz, cara. Tanto faz, cada um faz o que quer da vida, né? Durante o jejum, você está utilizando a gordura e você está emagrecendo. Mas se você usa o jejum e quer ter maior performance, então eu posso dizer para você que a refeição do treino mais importante nunca foi do Isso é verdade. Porque o pós-treino já é o pré-treino do dia seguinte, né? pré-treino. É a do pós-treino. Ou você já viu o homem das cavernas se juntar num grupo e tomar um shake pré-treino antes da caçada? Normalmente, o Eu nunca vi um Homem das Cavernas, Barakat, me perdoa. retorno, a retribuição é justamente a caça. Então a refeição mais importante sempre foi a do pós-treino. Porque depois que você depleta Esse argumento é muito ruim, né, cara? É muito toda a sua ruim. reserva de energia, Você nem vai depletar toda a tua reserva, né? Pra começar. que está reservada, colocar o alimento do pós-treino é mais importante do que no pré-treino. Bom, deixa eu interromper essa gravação. Você que tá vendo pelo YouTube, eu vou dividir esse vídeo em dois, porque ele vai ficar gigantesco. Então, é isso aí, exatamente. Quero ganhar mais dinheiro. Então, se você precisar no canal, você vai achar o próximo. Ou se você tá vendo na estreia, ele ainda não saiu, mas vai sair. Se inscreva e venha acompanhar, porque vai aparecer pra você.